Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre a membrana plasmática. Na aula anterior eu falei sobre a célula, né? A estrutura e a função da célula. E eu falei que ela tinha o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Nessa aula de hoje eu vou falar com maior detalhe sobre a membrana plasmática. Bom, eu peguei essa partezinha aqui, né, da membrana plasmática, fiz um corte e ampliei aqui o desenho aqui. Então, a membrana plasmática, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. A estrutura da membrana plasmática é composta por uma bicamada fosfolipídica. E além do fósforo, né, e dos lipídios, nós temos também as proteínas, que são essas estruturas aqui. Nós temos as proteínas integrais, que são aquelas que atravessam toda a membrana plasmática, que é isso daqui, ó. E nós temos também as proteínas parciais, que elas vão até o meio da membrana plasmática e ela não atravessa toda a membrana. E nós temos também essas estruturas aqui que parece pé de galinha, são os carboidratos. Os carboidratos, quando eles se ligam aqui às proteínas, são chamadas de glicoproteínas. E quando, né, essa glicose ela se liga aos lipídios, aqui, vou colocar aqui. Quando ela se liga aos lipídios, elas são chamadas de glicolipídios. E essa rede de ligação da glicose com as proteínas ou com lipídios, né, são chamadas de glicocálise, que é a glicose aderida a alguma estrutura aqui na membrana. Ela vai atuar como reconhecimento de substâncias. Por exemplo, a membrana está lá e quando vê uma substância que é agressiva, que é tóxica, um corpo estranho, para entrar na célula, ele vai segurar aquilo, né? Como se fosse uma mão, e segura aquela substância. E daí ela vai reconhecer. Se perceber que aquilo não faz bem para a célula, que não é necessário para a célula, então eles não vão permitir que entre aqui para o meio intracelular, que aqui é o citoplasma, tá, gente? Chamado de aloplasma. A gente sabe que tem muito líquido aqui dentro, né? Essa água contida aqui no citoplasma é chamada de aloplasma. O que acontece? Mas se vier, por exemplo, nutrientes, substâncias que são necessárias às células, então o glicocálise vai permitir que tais substâncias entrem aqui para a célula, como por exemplo oxigênio, glicose, proteínas, enfim, substâncias necessárias às células. Daqui nós temos a permeabilidade seletiva aqui da membrana plasmática, ou seja, ela vai permitir que entre somente aquilo que é necessário à célula. E ela vai atuar também como uma proteção, né? Porque se não existisse essa permeabilidade seletiva e entrasse substâncias que fossem agressivas às células, iria destruir aqui a célula, né? Iria destruir aqui essa célula. Então, essa membrana plasmática, além de separar o interstício, ou seja, aquilo que está para o lado de fora da célula, então a membrana plasmática ela vai atuar como uma barreira entre o meio extracelular, né, o interstício, aquele que está lá de fora da célula, e está do lado de dentro da célula, né? Uma barreira importante, né? Como se fosse uma parede aqui de proteção. Ela faz essa função também de permeabilidade seletiva, que também acaba aqui protegendo aqui a célula. Então, essas são as três funções principais aqui da membrana plasmática. Se nós pudéssemos ampliar aqui esse desenho, por exemplo, essa partezinha aqui, para aqui, nós teríamos aqui essa estrutura, né? Veja que nós temos a cabeça, né, dessa bicamada fosfolipídica e a cauda. Por isso que ela é chamada de uma bicamada, né? Que você tem uma camada que vai estar em contato com o interstício e uma outra camada interna que vai ter em contato com as estruturas internas da célula, né? Lembrando que essa parte aqui da cabeça, ela é hidrofílica. Ou seja, ela tem afinidade com a água. Lembrando que tanto o interstício como a parte interna da célula são ricos em água. Por isso, né, Deus, em sua infinita sabedoria, ele já fez uma estrutura, né, que tivesse essa afinidade com o líquido, com a água. E a cauda aqui, né, dessa bicamada fosfolipídica, ela é hidrofóbica.
ela é hidrofóbica, ou seja, ela não se liga ali com a água, ela não se dá bem com a água, digamos assim. A membrana plasmática, ela recebe tanto o nome de membrana plasmática ou membrana celular ou ainda também plasmolema. Então nós temos esses três nomes aqui, né? Essas três nomenclaturas aqui para a membrana plasmática, né? Lembrando que essa membrana plasmática, ela funciona como um mosaico fluido. É mosaico fluido que fala? Por quê? Porque quando a gente imagina que a célula, né, não só a membrana plasmática, a gente imagina como se fosse um ovo. Você tem que ficar em pé, meu amor, para toda vez que você precisar ampliar, dar pausa, ou ampliar aqui para o pessoal ver esse desenho, você vai fazer isso. Isso é porque você barulho aí nessa porta. Da hora que eu tô aqui, ó, o braço nem mexia. Assim, por que a membrana plasmática era conhecida aqui como um mosaico fluido? Eu peguei essa garrafinha aqui, coloquei água e óleo, né? Óleo de cozinha. Tem um óleo usado, né? Que eu não queria gastar óleo novo, porque o óleo tá caro. Bom, então a membrana plasmática é mais ou menos assim. Nós vamos supor que isso daqui é a membrana plasmática, né? E ela é composta por lipídios, né? Lembra que eu falei que a sua estrutura é formada por lipídio? Veja que se eu movimentar aqui, ó, o óleo, ele não vai se misturar com a água. Ele vai formar aqui ele vai ficar sempre aqui por cima da água, né? Vamos supor, olha, que esse óleo é a membrana plasmática e aqui é o meio, é o interstício e aqui é a parte interna da célula. Então, ela vai funcionar como essa separação, né, do meio extracelular e do meio intracelular. E veja que ela não é dura, essa membrana plasmática, ela não é dura como, por exemplo, a casca de um ovo, né? Se a gente pegasse um ovo para dar um exemplo aqui de uma célula, né? Vamos supor que aquela parte amarela do ovo fosse ali o núcleo, aquela parte branca, o ovo cozido, né? Aquela parte branca fosse o citoplasma e a casquinha fosse a membrana plasmática. Pelo contrário, a membrana plasmática, ela é líquida, né? Então ela vai dar uma flexibilidade ali para a célula, né? Ela não é rígida, ela não é dura. Então, só para ficar mais fácil de entender mesmo. Voltando aqui para o nosso desenho, né? Então, a estrutura aqui, né, da membrana plasmática é mais ou menos isso, né? É a bicamada lipídica. Deixa eu cortar aqui porque são duas camadas, né? A primeira que tem contato com o interstício, ou seja, com aquilo que está do lado de fora da célula, e uma outra camada que está em contato com as estruturas internas da célula. Aí nós temos as proteínas integrais, né, que é aquela que atravessa toda a membrana plasmática e ela vai funcionar como transporte de substâncias. E a gente vai ver os tipos de transporte em próximas aulas. Nós temos também as proteínas parciais, que é aquela que não atravessa toda a membrana, ela só vai até a metade e para. E nós temos essas substâncias aqui, né, que parece pé de galinha, que é o carboidrato, a glicose. Estima-se que as proteínas, né, que nós sabemos que elas podem ser integral e parcial, elas estejam cerca de 55% da composição aqui da membrana celular, né, da membrana plasmática, que a glicose esteja em torno de 5%, e que os lipídios, eles estão em torno de uns 40-45% aqui, né, da estrutura celular. Os principais lipídios que estão presentes aqui na membrana plasmática são os ácidos graxos e o colesterol. Então, assim, a gente acha que o colesterol ele é 100% ruim, né, para nós, para o nosso corpo, mas na realidade o colesterol é que ser ruim em excesso, né? Tanto é que ele faz parte aqui, né, da estrutura celular, né, da membrana celular aqui. Agora vamos falar nessa questãozinha de concurso para ver como isso cai nas provas. Em relação à membrana plasmática, analise os itens a seguir. Afirmativa 1. A membrana plasmática tem como seus componentes mais abundantes os fosfolipídios, colesterol e proteínas. Afirmativa 2. Uma das funções das proteínas da membrana plasmática é atuar nos mecanismos de transporte celular. 3. A membrana plasmática é considerada hipermeável, pois não permite a passagem de solvente. A única alternativa correta aqui é a alternativa 2, né? Uma das funções das proteínas da membrana plasmática é atuar nos mecanismos de transporte celular. Como eu falei, né, em aula, a proteína ela vai
atuar ali na membrana plasmática como um transporte de substâncias. A alternativa 1 ela está errada porque diz que os componentes mais abundantes são os fosfolipídios, colesterol e proteínas. E como nós vimos, o componente mais abundante aqui na membrana plasmática são as proteínas e depois os lipídios. E a 3 fala que a membrana plasmática ela é impermeável, ou seja, nada pode entrar e nada pode sair. Então, por esse motivo, ela está totalmente errada, né? Porque nós vimos que a membrana plasmática ela atua com permeabilidade seletiva, ou seja, ela que vai dizer, né, o que pode ou o que não pode entrar na célula. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.